Olá, pessoalzinho do quinto ano, tudo bom? Olha a Pro aqui de novo. Agora nós vamos começar uma matéria nova, né? É uma matéria do capítulo 2, é o conhecimento do corpo humano, né? No subtítulo lá, corpo humano, um todo formado por partes, ok? Então nós vamos aprender um pouquinho como que funciona e como é o funcionamento do nosso corpo humano, ok? Então a Pro elaborou alguns slides e a Pro vai explicando aí esses slides, tá? Qualquer dúvida aí, a Pro tá sempre à disposição de todos, ok? Então vamos lá. Corpo humano, um todo formado por partes. O nosso corpo humano é formado por células. Todo o nosso corpo humano, ele é formado por células. A célula é a união de tudo. E todos os seres vivos são formados por células. Então a célula é a união de tudo. Tudo vem a partir de uma célula, né? E todos os seres vivos são formados por células, ok? Elas desempenham todas as funções do corpo e é nelas que estão as informações sobre as características do corpo humano, ok? Então, ela desempenha várias funções, desculpa, pessoal, que nós temos no nosso corpo humano. Elas funcionam aí de acordo aí, né, que as células que desempenham aí essas funções, né, e elas também têm informações sobre as características aí do nosso corpo humano. Os organismos humanos, quem são os organismos humanos? Nós, né, os humanos estamos falando agora. Os organismos humanos é formado por trilhões de células e existem aproximadamente 200 tipos de células em nosso corpo. Vocês sabiam disso? Existem trilhões delas e dessas trilhões mais de 200 tipos, ok? E cada uma, ela realiza uma atividade distinta, ela realiza uma atividade diferente aí no nosso organismo. Um grupo de células semelhantes umas às outras realizam uma mesma função. Aquelas que são semelhantes, que são parecidinhas lá, elas geralmente realizam uma mesma função. Aí elas passam aí de célula, passam aí a realizar essa mesma função aí, ó, várias delas, um grupo delas aí, elas passam aí de células a se tornarem tecidos, ok? Após a observação de cientistas por microscópios, eles viram que tinham alguns seres com apenas uma célula. Existem seres, pessoal, aí no nosso planeta, aí como as bactérias, algumas algas, que elas são compostas apenas de uma célula, né? E eles deram o nome a essa célula de unicelular, ok? E já outros seres vivos, aí eu estou falando de seres vivos no geral, né? Como animais, vegetais, fungos, né? São chamados de pluricelulares, de plural, são várias células, né? São pluricelulares, né? Pois havia neles várias células diferentes que quando se unem com a mesma função, elas, né, como eu já tinha explicado, várias células diferentes que se unem numa mesma função, elas são chamadas de tecidos. Para vocês terem uma ideia do tamanho de uma célula, vocês vão pegar a reguinha de vocês, o menor risquinho, entre o menor risquinho aí e outro, é o tamanho da célula, né? O milímetro, né? Agora imagina esse mínimo espacinho entre um risquinho e outro aí, dividido aí por 1000, em 1000 partezinhas, né? Aí é como eles medem as células, né? Isso é chamada micrômio, ok? Micrômio não, pessoal, micrômetro, ok? Então ela é bem pequenininha e ela é dividida em mais pedacinhos ainda e ela é medida pelo micrômetro. Tudo bem? Aí lá no passado, em 1963, um homem lá, um cientista chamado Robert Hooke, né? Ele analisou lá no microscópio um pedaço de cortiça. E olhando aí esse pedaço de cortiça, ele viu que eles eram formados de diversos pedacinhos, mas que tinham alguns buraquinhos, como se fossem aí uns favos de mel, né? Eles são interligados, porém, entre eles, assim, às vezes tem alguns buraquinhos, né?
e alguns espaços vazios formando um favo de mel. E ele deu o nome desses espaços vazios de cells, né? Aí em inglês, que para nós é células, né? Aí foi a partir disso que eles começaram a observar as células aí das coisas, né? Como eu expliquei lá, a unicelular, que algumas coisas só tinha uma célula, né? Depois eles verificaram já seres vivos, animais, vegetais, já viram que eram pluricelulares, ok? E várias células aí, quando se unem com a mesma função, né? Elas são chamadas aí de tecidos. Existem vários tipos de tecidos, né? Nós temos o tecido epitelial, né? Que são as células dos epitélios, que constituem o tecido do nosso corpo, como a pele. O tecido epitelial é o que constitui a nossa pele, ok? Nós temos o tecido nervoso e o tecido muscular também. E nós temos o tecido conjuntivo, que é o que nós mais temos no corpo, né? E é ele que preenche os espaços aí entre os órgãos, ok? Aí tá. Aí a união de tecidos, aí tem um tecido aqui, tem um tecido aqui. Aí a união dos tecidos forma os órgãos. Então, da união das células, eu formo os tecidos. Da união dos tecidos, eu formo os órgãos. Aí, como lá na apostila, nós temos, por exemplo, aí o coração, que é formado por vários tipos de tecidos, como o tecido sanguíneo, que circula por todo o corpo, o tecido muscular, né, que não é o mesmo do restante da musculatura do restante do corpo, né, e o nervoso, que também é o que é diferente lá do sistema nervoso, lá dos neurônios, ok? Aí a função desses três juntos aqui, ó, do sanguíneo, do muscular e do nervoso, né, a função desses três juntos formam o coração, que é um órgão muito importante aí para o nosso corpo, né, para a funcionalidade aí do nosso corpo. Mas ele sozinho, ele não consegue agir sozinho. O coração sozinho, ele vai fazer milagre aí pro corpo todo? Não, né? Ele depende de algumas coisas, né? Ele precisa da ajuda de outros órgãos. Aí, outros órgãos juntos, eles formam os sistemas. Vocês viram, pessoal, que cada coisinha assim vai juntando uma coisa com a outra e vai se formando um? Células, tecidos, órgãos, sistemas, ok? Também há vários tipos de sistemas, como o cardiovascular, que é o do coração, que nós vemos aí na apostila. Nós temos o sistema digestório, nós temos o sistema urinário, e entre outros aí, né? Mas nós nos aprofundaremos mais nesses sistemas aqui, mais para frente aí, em outras unidades, ok? O que vocês precisam entender? Que célula é o início de tudo, pessoal. Tudo se inicia por uma célula, ok? Uma união de células semelhantes, elas formam os tecidos. Tecidos, né? Consecutivamente, ele é uma união de células, ok? O tecido epitelial, nervoso, muscular e conjuntivo, né? É os tipos de tecidos que tem. O tecido conjuntivo, lembra, pessoal, que eu falei que era o maior lá que a gente tinha? Ele pode ser, ele por ser grande, ele é subdividido em dois, né? Ele é subdividido entre o adiposo, que é o aglomerado de gorduras, é onde acumula gordura, né? E o cartilaginoso, que são partes flexíveis do nosso corpo, como a orelha, ó, flexível, como o nariz, ok? Nós temos ainda os ósseos, né, que são aqueles, nos tecidos ósseos, que são os duros e resistentes, né? Nós temos o sanguíneo, onde temos as hemácias, que formam a cor vermelha e ao sangue, ok? E esses tecidos unidos, todos esses tecidos que a Pro falou agora, todos eles unidos, eles formam órgãos como coração, pulmão, rins, bexiga, que são órgãos que compõem os sistemas. Ok? Tudo bem até aí? Então, sistemas, pessoal, são a união de órgãos trabalhando em conjunto, como o sistema circulatório, digestivo e urinário.
ok? Então, o sistema é a união de órgãos onde eles trabalham juntos, né? Do sistema circulatório, eu preciso para o meu sistema digestivo, que eu preciso digerir, mandar lá para o meu sistema urinário, eles trabalham em conjuntos, ok? Então, pessoal, tudo que vocês precisam saber para agora é a sequência para a formação do corpo humano, né? Onde tudo se inicia, que eu falei para vocês, lá nas células. Aí o conjunto de células, tecidos, conjunto de tecidos, órgãos, né? Aí o conjunto, aí a união desses órgãos, sistemas. Aí passando por tudo isso aqui, nós chegamos aos organismos humanos. Ok, pessoal? Deu para entender até aí? Essa ficou sendo a minha aula de hoje, né? E quem tiver alguma dúvida, estou à disposição aí de vocês para poderem estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Um super beijo, já eu venho aí com a aula do exercitando para vocês. Tchau, tchau!